Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Cálculo 3, né? Essa aqui é a nossa terceira aula, né? Nós iniciamos o conteúdo do curso de fato na aula anterior, né? A gente começou a falar sobre as integrais duplas e hoje a gente continua falando das integrais duplas. A gente, na aula passada, a gente deduziu o que vinha a ser a integral dupla, né? Você tinha uma função definida num conjunto ômega, e aí a gente chegou à conclusão de que a integral dupla ela é esse limite que está aí na sua tela, né? Um limite extremamente horroroso, um limite em duas variáveis, e dentro da expressão desse limite você tem um somatório duplo, né? Dois somatórios. E eu terminei a aula dizendo que assim esse limite é extremamente complicado de ser resolvido. Se tivesse sido eu a pessoa a descobrir esse resultado aí, eu provavelmente teria jogado fora e teria concluído que não tem serventia nenhuma. Mas, graças a Deus, não fui eu, né? E estamos aqui de frente desse resultado. E aí, eu queria iniciar. Eu falei na aula anterior que a gente passava hoje a calcular as integrais duplas de fato. Eu vou ficar devendo, não faremos isso hoje, tá bom? Eu quero chamar a atenção na aula de hoje para algumas curiosidades que serão postas aqui como propriedades que são possíveis de serem deduzidas a partir dessa definição aí maluca, né? Dessa definição não, dessa conclusão aí que a gente deduziu, extravagante, horrorosa, né, e tal. Mas algumas coisas podem ser deduzidas a partir daí, mesmo sem a gente saber calcular esse limite. Veja, eu quero chamar a atenção para essas propriedades, né, essas coisas que a gente vai poder deduzir, para que vocês percebam como é o espírito matemático, né? Assim, você tem algo que aparentemente não tem utilidade nenhuma, mas os caras ficam escavacando, ficam ali em cima e vai assim rodando a manivela, como a gente chama na matemática, né? Um dá um passinho, o outro dá mais um passinho, dá um passinho, e de repente chega a uma coisa grande e genial como é o cálculo diferencial, conhecido nos dias de hoje, né? Então veja, antes de começar as deduções, eu queria colocar uma definição aqui que é meio, como é que eu posso dizer? É uma definição bem abstrata, tá? E eu queria tentar torná-la menos abstrata para que eu não precise passar por cima das coisas que precisam dela e eu possa mencionar esse conceito sem qualquer dificuldade. Não é nada misterioso nem extravagante, tá? Eu preciso definir o conceito de medida nula. Então, um conjunto do R2, eu vou definir aqui medida nula em R2, tá? Quando a gente for para a integral tripla, a gente vai mencionar esse conceito novamente, porque eu preciso do conceito de medida nula novamente em R3. O conceito de medida nula, ele existe em todas as dimensões, né? Em uma dimensão, em duas, em três, em N dimensões. E aí a gente está aqui parcelando, né? Eu vou colocar só o conceito em R2 no plano. Quando chegar a hora da integral tripla, eu coloco o conceito em R3 e para o nosso curso somente esses dois serão necessários, tá bom? Então veja, um conjunto do plano, que eu estou chamando aí de ômega, ele possui medida nula ou conteúdo nulo. O livro do Guido Oris, ele sempre se refere como conteúdo nulo. Mas eu aprendi com a palavra medida nula e acredito que essa seja mais correta, tá? Então, lá no livro vocês vão encontrar conteúdo, aqui comigo eu vou sempre usar a palavra medida. Então, um conjunto ele vai ter medida nula se dado um epsilon qualquer maior que zero. Lembre-se que sempre que a gente usa a letrinha epsilon, a gente está tentando se referir a algo muito pequeno, tá bom? Se para esse epsilon, qualquer que seja ele, por mais pequeno que ele seja,
você conseguir uma coleção finita de retângulos, tá bom? Eu estou chamando aí de R1, R2, Rn, de tal forma que essa coleção de retângulos, a maneira matemática de escrever, né, ela coloca assim, né, ômega está contida na união desses retângulos. Isso nada mais é do que dizer, olha, eu consigo encontrar uma coleção de retângulos que cobre o conjunto ômega. Tá bom? Uma coleção finita. Em matemática, num curso avançado de análise, a gente chama isso de cobertura. A coleção R1, R2, Rn é uma cobertura de ômega, tá bom? E além disso, né, além de você conseguir encontrar uma cobertura feita por retângulos para o conjunto ômega, se o somatório das áreas de todos esses retângulos, então você tem N retângulos, e aí você soma a área desses retângulos, todos eles, e essa soma for menor do que epsilon. Veja o que está sendo dito aí. Tá? Se você entender que o epsilon é algo muito pequeno, o que está sendo dito aí, ó, ômega vai ser dito de medida nula se eu conseguir cobrir ele com uma coleção de retângulos e a soma das áreas desses retângulos seja tão pequena quanto eu queira, seja próxima de zero. Compreende? Aí você começa a imaginar como seria um conjunto de medida nula, tá certo? Um conjunto que eu consiga cobrir ele com retângulos e a soma das áreas desses retângulos seja tão pequena quanto eu queira, seja próxima de zero. Conseguem captar? Isso é uma maneira, tá, assustadora, eu reconheço, de dizer, olha, um conjunto ele tem medida nula no plano se ele não tem área. É só isso. Tá bom? Não se assusta não. E aí, pare e pense assim, quais são os entes geométricos no plano que não tem área? Se você forçar um pouquinho aí o motor, você vai ver que o conjunto ômega ter medida nula é equivalente a dizer, olha, esse conjunto ômega é uma coleção de pontos, pode ser até uma coleção infinita, mas esses pontos eles estariam distantes uns dos outros, né? Eles seriam discretos, ou poderia ser, né? Veja, se ômega for uma coleção de pontos, eu consigo cobrir esse conjunto com retângulos e fazer o tamanho desses retângulos tão pequenininho quanto eu queira, ou seja, a soma das áreas desses retângulos seja próxima de zero. Tá certo? Eu quero que vocês aceitem assim, não precisa decorar essa definição, eu preciso que você aceite a ideia intuitiva do que significa ter medida nula. Medida nula, eu quero que você entenda assim, olha, em R2, medida nula significa não ter área. É um conjunto que não tem área. A área dele é zero. Qual é a outra possibilidade no plano de um conjunto ter área zero? Você está falando de curvas. Linhas retas, linhas curvas e coisa e tal. Tá bom? E aí, no caso de linhas, né, como os pontos estão aí contíguos, né, colados uns nos outros, você pode bater a biela aí e dizer, mas professor, eu aceito que esse conjunto aí não tenha área, mas eu não consigo aceitar que eu consiga cobrir ele com uma coleção finita de retângulos. Acredite em mim, tá? É possível sim, na demonstração, não vou fazer aqui, a ideia de limite, você corta primeiro numa quantidade finita, depois você faz um limite diminuindo, que nem a gente fez com a integral, e aí essa quantidade vai ser sempre finita, mas ela vai à medida que você está reduzindo a dimensão dos retângulos, essa quantidade está se aproximando do infinito. Se aproxima, mas não chega, tá certo? Então acredite em mim, você consegue cobrir essa curva com uma coleção finita de retângulos e a área, a soma das áreas desses retângulos ser aproximadamente zero. Em outras palavras, a área de uma curva é zero. Não estou dizendo nada radical aqui, nada sofisticado. Eu acredito que não, tá bom? Então, por favor, é só isso que eu quero que vocês guardem assim a respeito o que vem a ser medida nula,
em R2 são conjuntos que não têm área, tá bom? Quando você for lá para o R3, a gente vai voltar para esse conceito novamente. E aí, veja, lá no R3, você vai descobrir assim, o que é ter medida nula em R3? É não ter volume. Então, por isso que a palavra medida ela tem que ser usada, porque assim, medida no plano é área. Medida no R3 é volume. Tá entendendo? Se você tentar descer um degrau, medida lá no R, no R1, né? É comprimento. Tá certo? Então, a ideia de medida, ela está associada, ela depende da dimensão em que você está. Tá bom? Então, como nós estamos aqui na dimensão 2, medida é área. Então, medida nula são conjuntos que têm área zero, área nula. Show? Quando a gente for lá para o R3, medida nula são conjuntos que terão volume zero. Tá bom? Aí vai só acrescentar, né? Vai ter os pontos, vai ter as linhas e vai entrar os planos lá no R3. Mas cada coisa a seu tempo, né? Nesse momento eu só preciso que você aceite essa definição agora. Tá bom? Aqui e acolá ela vai voltar, vai aparecer. O meu livro, ele é um pouco mais matemático do que os outros e eu acho isso importante. Assim, o Stuart ele dá uma volta, ele não passa. A maioria dos livros ele tenta dar um balão nisso e não falar. E aí eu acho que assim não tem por que não falar. É um conceito abstrato, é um conceito sofisticado, mas eu acho que não está além de vossas capacidades, tá ok? Então, seguindo adiante, eu queria colocar a primeira conclusão que a gente pode ter. Veja, qual é a nossa intenção no dia de hoje? Aquela integral que define aquele limite que define a integral dupla, nós não sabemos calcular, não fazemos a menor ideia de como se calcula aquilo, mas nós queremos deduzir algumas conclusões, tá bom? Então a primeira é esse teorema que diz o seguinte, olha, se o domínio da minha função ômega, tá? Ele for um conjunto limitado. E aí veja que foi de onde a gente partiu lá na primeira aula, na hora de deduzir a integral dupla. A gente supôs que o conjunto, né, ômega, ele era limitado. Limitado significa o quê? Existe um retângulo que contém o conjunto ômega. Tá bom? E suponha também que nós temos uma função, a função que será integrada, tá bom? É f, definida no conjunto ômega. Essa função, ela necessita, para nós, ser contínua. Contínua, vocês já sabem o que vem a ser uma função contínua. E limitada, né? Aí veja, nós temos o conceito de limitado para conjunto, já foi dito o que é, e conceito de limitado para função. O que é uma função limitada? É uma função que admite o máximo e admite o mínimo. O máximo absoluto e o mínimo absoluto. Então, ou seja, ela está encaixada entre o máximo e o mínimo, o gráfico dela. Tá bom? Eu preciso dessas duas coisas, né? Tá? E tendo isso, aí eu vou forçar a barra aqui e vai ficar claro por que eu falei em conjunto de medida nula. É o seguinte, se a fronteira do conjunto ômega, aí veja, você tem o conjunto que representa o seu domínio, tá ok? E eu vou fazer uma exigência não sobre o conjunto, eu só vou fazer uma exigência sobre a fronteira do conjunto. Tá bom? Então, em geral, a fronteira dos nossos conjuntos será uma curva. Tá certo? É até difícil imaginar um conjunto cuja fronteira não seja uma curva no plano. Tá bom? Mas tem, tá certo? Mas tem. Aí eu não vou dar aqui um exemplo para não confundir a cabecinha de vocês, tá? Mas nos nossos casos aqui no curso de cálculo 3, quase, absolutamente todos os conjuntos que nós vamos tratar, a fronteira é uma curva. Tá bom? Então, essa exigência, ela é praticamente assim, eu não estou exigindo nada demais. Tá? Então, você vai pegar a fronteira do conjunto que representa o meu domínio, o conjunto ômega,
tá? O domínio de integração. E você vai avaliar se essa fronteira tem medida nula. Como é uma curva, e a gente já viu que em R2 as curvas têm medida nula, então, se isso acontece, a minha função f ela é integrável. O que quer dizer integrável? Quer dizer que aquele limitão lá feio e horroroso, embora a gente não saiba calcular, tá bom? Esse limite existe e é finito, ele tem uma resposta para ele, tá bom? Veja como é bacana, tá? Essa coisa, essa criatura horripilosa, horripilante, né? Que a gente não sabe para onde vai, nem né, menor ideia de como se calcula isso, tem uma resposta. Tem uma resposta se a função, veja as condições, tá? Conjunto ômega limitado, a função f contínua limitada e a fronteira do ômega medida nula. Se esses três ingredientes foram postos nessa sopinha, esse limite aí tem uma resposta para ele. Por que eu estou colocando assim? O limite tem uma resposta. Vocês sabem lá no curso de cálculo 1, cálculo 2 que o limite pode existir e pode não existir. E um limite em duas variáveis, a probabilidade dele não existir é muito grande. Tá certo? Então veja, nós não sabemos como calcula esse limite, mas esse teorema nos garante que esse limite aí existe. Ou seja, seja lá como você vai fazer o ΔX e o ΔY tender a zero, você vai ter uma resposta finita e única. Show? Bom, embora possa parecer que não é nada isso, mas isso do ponto de vista matemático é algo grandioso, é uma afirmação muito forte. Tá bom? Bom, essa é a nossa primeira conclusão. O limite existe dentro dessas condições. E como, né, nós queremos trabalhar somente com as integrais que existem, então essas serão as nossas suposições sempre. Então toda vez que eu falar, suponha que f é integrável em ômega, então isso pressupõe que eu estou afirmando, olha, o conjunto ômega é limitado, a função f é contínua e ilimitado, e o conjunto ômega possui fronteira de medida nula. Tá bom? Então se acostume porque quase sempre eu vou começar daí. Suponha que a função f é integrável. Então eu estou querendo dizer que as hipóteses desse teorema estão todas postas na mesa. Bacana? Então veja, eu tenho uma coleção de propriedades, não será só uma, serão várias, e eu não vou aqui provar todas elas. Então eu vou fazer a demonstração de uma delas, e as outras eu deixo aí como exercício. Eu espero que assim, não é nem necessário o exercício, porque eu acho que vai ficar bem óbvio como serão feitas as outras. Eu deduzindo uma, as outras saem como imediato. Tá bom? Então vamos supor que você tenha duas funções, uma se chama f, a outra se chama g, e a gente sabe que essas duas funções elas são integráveis em ômega. Né? Eu falei agora há pouco que a gente ia sempre começar dessa hipótese, né? Funções integráveis. Tá? Significa que o conjunto ômega é limitado, f e g são contínuas e limitadas, correto? E a fronteira do conjunto ômega ela é de medida nula. Tá? A fronteira do meu conjunto ômega é uma curva. Tá? Ou uma coleção de pontos finita. É difícil imaginar uma fronteira que seja uma coleção de pontos. Por isso que eu vou sempre, para simplificar, vou chamar, induzir vocês a pensar na fronteira do conjunto ômega como sendo uma curva. Nos exemplos que nós vamos ter durante o nosso curso, 100% serão fronteiras sendo curvas. Por favor, entenda que quando eu falo curva, eu não estou excluindo as retas, tá bom? A reta é uma espécie de curva também. O mais correto seria eu falar linhas. Linhas, tá bom? Mas para o matemático, linhas e curvas são a mesma coisa. Por favor. Então, quando eu me referir a curvas, não entenda que eu estou excluindo as retas. Tá? Então, um quadrado possui uma fronteira que é uma, né? 4 linhas, para mim é uma curva, tá? É uma curva sem curvatura. Show? Então veja, vamos continuar. Então, suponha que você tem essas duas funções, f e g, integráveis. Né? Dizer que a função f é integrável, né? Me permite dizer que
esse limitão aí existe, né? A função a integral dupla da função f é, por dedução, esse limite aí, e esse limite existe. Show? Como a função g também é integrável, né, significa que a integral dupla da função g é esse outro limitão aí, bonito, maravilhoso. Esse limitão existe, né? E é finito, tá bom? Show? Eu quero, a partir de agora, pensar no seguinte, olha, com essas duas funções, f e g, eu vou construir uma terceira. Eu não vou colocar aí a letrinha, tá? Mas imagine que eu construí uma função h. Quem é a função h? É a função f mais g. E eu quero fazer a integral dupla de h. Tá ok? Essa é a nossa intenção agora. Então veja, fazendo a integral dupla de f mais g, tá? Que é o h, que eu não estou pondo aí, não vou colocar. Aí você vai fazer o seguinte: eu quero saber se, sabendo que a integral da função f existe, sabendo que a integral da função g existe, qual seria o resultado da integral de f mais g? Eu posso usar o meu conhecimento a respeito da integral de f e a integral de g para deduzir alguma coisa aqui a respeito da integral da soma dessas duas. Essa é a nossa intenção. Tá bom? E aí você já sabe onde a gente vai chegar, tá? Onde a gente quer chegar. Mas, para que vocês vejam que isso não vem do nada, não é simplesmente a vontade de um professor de matemática, isso vem da definição, eu vou fazer aqui para que vocês percebam que, de fato, o que a gente espera que aconteça, acontece não por acaso. Tá bom? Então, veja, pela definição, isso vai ser o limite, né, somatório da função h, calculado lá no xi asterisco, yj asterisco, né? Então, o que eu estou fazendo aí? Eu estou usando a definição não, perdão, a dedução da integral dupla, né, para a função h. Só fiz trocar aí onde era f, eu coloquei um h. Tá ok? Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou usar as propriedades que nós conhecemos lá do segundo grau, distributividade, associatividade, tá? Então veja, esse delta xi, delta yj é um número real, tá bom? F de x e yj com os asteriscos é um número real. O g de xi asterisco yj é um número real. Então a gente sabe que, né, a adição é distributiva. Então eu vou aplicar essa propriedade. Veja, eu não estou tirando nenhum coelho da cartola. Então isso vai ficar assim, aplicando a distributividade, eu trouxe o delta x e delta yj, distribuí ele para o f e para o g. Me acompanham? Eu vou agora fazer o seguinte, olha, nesse somatório aí duplo, feio, horroroso, você está somando uma expressão que tem duas componentes. Então é como se você estivesse somando notas de 10 e notas de 20. Tá certo? Então, ao invés de eu pegar uma nota de 10 e uma nota de 20 toda vez, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar em etapas. Eu vou pegar, somar só as de 10, depois eu vou somar as de 20. Quando eu fizer isso, depois eu somo o resultado. Isso se chama a associatividade. Tá ok? Então, eu vou quebrar esse somatório em dois somatórios. Ver se vocês me acompanham. Tá? Eu estou usando uma propriedade da adição, que vocês aprenderam lá na quinta série. Tá bom? Quinto ano, sexto ano. Show? E agora, o que vocês vão usar? Se esse limite aí existir, das propriedades do limite, mesmo eu não sabendo calcular esse limite, mas eu sei das propriedades. O que diz as propriedades do limite? O limite da soma é a soma dos limites. Pronto, chegamos a onde eu só posso fazer isso se o resultado der dois limites que existem. Mas aí é justamente onde eu queria chegar. Esse primeiro limite é a integral dupla de f. E o segundo é a integral dupla de g, que a gente já sabe que existe porque elas são integráveis. Qual é a conclusão
a qual a gente chegou, a integral da soma é a soma das integrais. A integral de f mais g é a integral de f mais a integral de g. É uma propriedade que vocês já conhecem para a integral simples, a integral de Riemann. O que nós estamos provando aqui é que ela é válida também para a integral dupla. Veja, é fantástico isso também. Não sei como é que eu vou calcular a integral, não sei calcular a integral dupla ainda, mas eu sei que essa propriedade vale. Quando a gente vier a saber calcular as integrais, isso daqui pode ser usado a nosso favor, caso seja conveniente. Tá ok? Então veja, essa é a nossa primeira propriedade, tá? Estou enumerando aí com I, tá certo? E aí eu vou colocar agora uma sequência de propriedades, não vou demonstrar as demais, vou só apelar para que vocês entendam como consequências como imediatas, conclusões imediatas semelhantes ao que nós fizemos agora para a soma. Então a próxima, eu acho que vocês já estão tarimbados nesse sentido, é pegar a função f e multiplicar por um k. Tá? Então se eu tiver a integral de k vezes f, então o k pode ser posto fora. Tá bom? Igual você tinha na integral de Riemann, né? As constantes elas podem ser postas para fora e você resolve a integral só da função que ficou. Tá bom? Novamente, você vai ter lá na definição da integral dupla, você vai ter um somatório. Nesse somatório, cada termo vai ter um k. Você pode botar o k em evidência, sai do somatório, depois sai do limite por propriedade do limite, e aí o que fica dentro do limite é só a integral dupla e tchau. Tá bom? Não se preocupa com isso, não. Eu só quero, assim, pôr aqui que não é uma coisa que eu estou eu estou pondo por vontade minha, ou o livro pôs por vontade, ou alguém fez isso por vontade de que fosse assim. Não, não é. É consequência da definição da integral dupla, da conclusão a qual a gente chegou. A integral dupla é aquele limitão lá, né? Tá bom? Próximo. Essa é imediata porque assim a gente na nossa motivação foi essa, né? A gente partiu do pressuposto que a função fosse sempre maior ou igual a zero, lá na nossa primeira aula, né? Na ideia de calcular volume, né? Então, se a função for maior ou igual a zero para todos os pontos do conjunto ômega, o resultado, a minha integral, vai ser maior que zero também. Eu queria que vocês entendessem o seguinte, se já não entenderam lá no curso de cálculo 1, cálculo 2, a integral é uma máquina de somar. Nada mais isso, é uma máquina de somar, só que ela soma, não é uma soma discreta, é uma soma contínua. Você está somando infinitos valores. Veja que a intenção da integral é uma intenção muito ambiciosa. Tá? Eu quero somar uma quantidade de valores. Quantos valores? É infinitos. Então você vai percorrer todos os pontos de um conjunto, e aí esse conjunto tem infinitos pontos dentro dele. Para cada um dos pontos, agora veja, eu não estou somando os valores de f. Eu vou pegar a função f e vou multiplicar pela base, que é o ΔX, ΔY, que é nano pequena, né? É extremamente pequena, infinitamente pequena. Mas ela vai ter uma basezinha que tem área. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos criando prismas. Tá? Qual é a altura do prisma? F de xy. Qual é a área da base? É o ΔX, ΔY. Quantos prismas nós teremos? Infinitos. Então veja, se você tem infinitos prismas e todos eles têm volume positivo, ao somar você vai ter um resultado positivo. Tá? Não tem como dar negativo. Tá certo? Ah, professor, mas se a minha função não for estritamente positiva? Aí você pode ter resultados que sejam, eu somei a minha integral e deu positivo. Pode acontecer. Mesmo você somando, é como você ter um montante de saldo positivo, um montante de dívida, e você somou um com o outro deu positivo. Por quê? De repente você tinha mais um saldo positivo maior do que o seu saldo negativo. Tá? Pode dar negativo? Pode. Basta que o seu saldo negativo seja maior do que o saldo. E o que eu estou falando como saldo negativo e saldo positivo é os valores de F positivo e os valores de F negativo sejam. Né, pode dar zero? Pode dar zero. Basta que sejam iguais. Tá? Eu não sei se eu acho que eu estou sendo confuso.
Mas você tendo a hipótese de que a função é sempre positiva, tá? Ao somar todos os valores f de xy, dx, dy, representam uma espécie de volume. Então você está somando coisas positivas e aí não tem como você somar coisas positivas e o resultado ser negativo. Tá ok? Bom, seguindo adiante, é quase que a mesma lógica, o mesmo sentido. Olha, se f é menor do que g, quando eu integrar a função f e integrar a função g, o resultado da integral de f vai ser menor do que a integral de g. Imagine que eu vou, o professor só fala em dinheiro, né? Isso é a vontade de ter e não tem, sabe? Imagine que f fosse um conjunto de notas de 10. Tá? E G fosse um conjunto de nota de 20. Quando você somar as notas de 10 e depois você somar as notas de 20, tá? É óbvio que o resultado para a nota de 20 vai ser maior do que o resultado para a nota. Tá? Ah, professor, mas o senhor está comparando assim, as notas de 10, todas elas vão ser sempre 10. Não é a verdade para a função f. A função f vai ter valores de acordo com a função. Né? Não são valores fixos. Mas o x e y é sempre o mesmo. Então você pegou um determinado ponto, vamos supor, 1, 2. Aí você olhou a altura do teu prisma, seja ele positivo ou negativo. E o resultado que você encontrou é sempre menor do que o da altura do outro prisma. Tá? Eu estou falando os prismas de F, os prismas de G. Então, se isso sempre se verifica quando você somar todos os prismas de F. Ou seja, quando você integrar a função F. E quando você integrar a função G, é óbvio que no somatório geral, o somatório de G vai ter que dar maior do que o somatório de F. Tá? E aí eu estou me referindo à integral como um somatório. Tá certo? Bom, espero que esteja. Isso é bem tranquilo aí. Eu acho que não precisa forçar muito aí o motor para aceitar. Tá? Mas isso é uma dedução a partir lá da definição da integral dupla. Show? Propriedade número 5. Veja, se o conjunto ômega, o conjunto onde a gente vai integrar, possui medida nula, o que isso quer dizer? Se o conjunto ômega ele for uma coleção finita de pontos, pode ser até uma coleção infinita de pontos, for uma linha, tá bom? E eu estou fazendo a minha integral sobre essa linha, tá certo? O resultado disso aí vai ser zero. Por quê? Veja, a minha integral, ela tá, é como se ela estivesse somando volumes. Aí, nesse momento, você aceita a possibilidade de uma altura negativa, tá bom? Mas, se a base é sempre zero, independente da altura ser positiva ou negativa, o volume vai ser sempre zero. E aí você está somando uma coleção de volumes, todos eles de volume zero. Então, não tem como essa integral dar um valor diferente. Então, se você integrar, você está fazendo integral dupla sobre um conjunto ômega, e esse conjunto ômega não tem medida, ele tem medida nula, não precisa nem você fazer a sua integral, o resultado é zero. Veja como é bacana, né? Eu não sei calcular a integral, mas eu sei que o resultado é zero. É show matemática. Bom, continuando aí, a próxima, nós vamos falar novamente na ideia de medida nula. Veja, suponha que você tem esse conjunto aí que eu chamei de φ, tá bom? O que é o conjunto φ? Você vai pegar o conjunto ômega, que é o domínio da nossa integral. Você tem duas funções f e g definidas nesse ômega. E você vai comparar a função f e a função g dentro desse conjunto ômega. Tá? Então, eu estou destacando aí como φ o conjunto de todos os pontos onde f e g são diferentes. Então, é como se você estivesse supondo o seguinte, olha, f e g são iguais quase o tempo todo. Aí tem um conjunto φ aqui que eu separei os pontos onde elas dão diferente. Por que eu estou dizendo assim, professor, o senhor não tem em canto nenhum dizendo que elas são iguais quase o tempo todo?
Verdade, verdade. Veja, a próxima hipótese é o seguinte. Suponha que esse conjunto aí, que você colocou num balaio todos os pontos onde a função é diferente. F é diferente de G. Tá? E aí você foi lá e calculou a medida desse conjunto e concluiu que a medida é nula. Ou seja, onde F e G são iguais, é quase o tempo todo. Onde é que são diferentes? Você vai ser diferente numa coleção de pontos, mesmo que infinita, mas essa coleção de pontos, os pontos estão distantes uns dos outros, é uma coleção discreta. Ou esse conjunto φ seria uma curva dentro do conjunto ômega. Então, essa curva é onde a função dá diferente. Então, se esse conjunto, onde as funções f e g são diferentes, ele tem medida nula, significa dizer que f e g são basicamente iguais. E para efeitos da integral não importa, a integral de f vai ser igual à integral de g. Se você entender o conceito de medida nula, você vai aceitar numa boa. Tá? Isso, por exemplo, se você pensar assim, peguei a minha integral f, né, no conjunto ômega, se eu retirar um ponto do domínio, significa que você está tirando um prisma. Tá certo? O que muda? Não muda nada. Não muda nada. Se eu tirar 2 pontos, o que muda? Não muda nada. O resultado é o mesmo. Se eu tirar uma coleção 100 pontos, o que vai mudar? Não vai mudar nada. Tá certo? Se eu tirar uma infinidade de pontos, só que esses pontos eles formam uma curva dentro do conjunto ômega. Peguei uma curva e todos os prismas sobre essa curva eu tirei da brincadeira. O que muda no valor da integral? Não muda nada. Por quê? Porque o volume, a integral sobre uma curva ou sobre uma coleção de pontos que tem medida nula é zero. É a propriedade número 5. Tá bom? Tá bom? Bom, é um pouco abstrato isso, tá bom? Mas não se preocupa não que a gente pouco vai usar. Eu espero para os alunos mais avançados, aqueles que queiram se aprofundar, vai ter utilidade sim, né? Mas assim, para as nossas intenções aqui, o básico, o nível introdutório, isso daqui vai ficar a título de curiosidade, tá bom? Por fim, suponha que o conjunto ômega eu consiga escrever ele como a união de dois conjuntos, tá? Agora, essa união, a interseção desses dois conjuntos possui medida nula. Era mais simples eu dizer assim, olha, a interseção é vazia. Só que dizer que a interseção é vazia é uma exigência muito grande, não preciso dessa exigência toda. Tá bom? Dizer que a interseção tem medida nula permite que você perceba aí que assim, você quebrou em dois conjuntos e o que tem em comum entre um e o outro é somente a curva fronteira que está no meio aí. Eu coloquei uma figurazinha aí, tá bom? É uma maneira matemática de dizer, olha, você conseguiu quebrar o conjunto ômega em dois. Dois. E a parte que há de comum que conecta os dois, na hora de fazer a integral, isso não vai importar porque tem medida nula. Tá bom? E qual é a conclusão que eu quero chegar? Se você precisar fazer a integral dupla sobre o conjunto ômega e for conveniente para você integrar nos conjuntos, então você pode fazer, tá? A integral da função f em ômega é a integral da função f em ômega 1 mais a integral em ômega 2. Vocês têm essa propriedade lá na integral de Riemann, né? Quando vocês tinham um intervalo de A até B, e aí vocês pegam um pontozinho no meio, na intermediária, né? Um C, e aí você diz lá a propriedade diz, olha, a integral de A até B é a mesma coisa que a integral de A até C, C é o do meio, não o intermediário, mais a integral de C até o B. É a versão em duas dimensões para essa propriedade. Tá ok?
Bom, tem mais uma. Essa uma eu vou ficar devendo. Se vocês acharam que a 6 era abstrata, a oitava é mais abstrata ainda. Eu vou ficar devendo. Se sobrar um tempo, eu coloco ela como um vídeo aí auxiliar, um vídeo extra, ou nesse curso ou nos cursos futuros, tá bom? Que seria uma propriedade extremamente útil, mas para alunos de matemática, para quem está fazendo matemática mesmo, tá? Para um curso de engenharia não é necessário. Assim. Não estou desprezando os alunos de engenharia, porque assim, o enfoque para alunos de engenharia é um enfoque mais prático. Né? Nós temos que aprender a fazer a conta, calcular as integrais duplas. E o aluno de matemática ele tem um enfoque mais abstrato. Então, essa última propriedade ela é o teorema do valor intermediário para integrais. Tá ok? Talvez eu coloque como um vídeo auxiliar, um vídeo extra nessa aula, tá? No futuro. Mas vocês não precisam se preocupar não, tá? Por hoje são essas propriedades, até a sétima, e eu vou colocar só mais uma observação a respeito de áreas, né? Dizer que é a respeito de áreas e dar logo o spoiler e tirar a graça, né? Mas veja só, suponha que a função que você tem em mãos, a função f, ela seja igual a 1 dentro do conjunto ômega. Eu não estou falando sempre ela vai ser 1. Ela, dentro do conjunto ômega, ou seja, onde você vai fazer a integral, o valor da função é 1. Então, a sua definição, quando eu calcular a integral dupla de f, dx, dy, vai ficar aquele limitão lá, tá bom? E aí, lembre-se que a gente pegou a função f e extrapolou ela, né? A gente pegou e disse, olha, se for fora do conjunto ômega, o valor da função f é 0. Se for dentro, aí a gente pega um valor qualquer e diz que é a altura, né? E aí, como a minha função ela é sempre 1 dentro, ficou uma função de dois valores. Fora é 0 e dentro é 1. E aí, veja o que acontece quando você estiver dentro do conjunto ômega. Você está pegando a base, o retângulozinho dentro do conjunto ômega e multiplicando por 1. Ou seja, quando você pega a área e multiplica por 1, você tem a área do retângulozinho. Então, esse limitão aí, que vai percorrer todos os retângulozinhos, no final das contas, ele vai pegar os que estão dentro do conjunto ômega e multiplicar por 1. Tá certo? Como isso vai ser um limite tendendo a zero, né? A malhazinha vai se tornar cada vez mais fininha, é equivalente a dizer que eu estou pegando os micro retângulos dentro do conjunto ômega e estou somando as áreas de todos eles. O que vai me retornar a área do conjunto ômega. Tá certo? Essa é uma aplicação da integral dupla, a gente vai usar ela em vários momentos aí no curso. E o que é interessante nesse momento é o seguinte, nós temos uma conclusão aí que a integral dupla vai dar, né, modo f aí, integral de 1 dx dy, dá a área, tá? Mesmo sem saber calcular a integral dupla. A gente já sabe que se a função for 1, identicamente 1, nós teremos a área do conjunto ômega. Tá certo? Mesmo sem saber calcular a integral dupla de forma alguma até esse momento. Show? Bom, por hoje é só. Prometo a vocês que na próxima aula a gente calcula integrais duplas sem falta, tá bom? Fiquem todos com Jesus e até a próxima.